Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoka e toda quarta-feira tem um assunto novo aqui para você sobre maternidade, a vida da mulher, estilo de vida, saúde e de tudo um pouco. Então, se você ainda não ouviu os outros episódios, vai lá que com certeza vai achar assuntos que te interessem. Esse aqui já é o episódio número 60. Uau, como passou rápido. Quero muito agradecer a você que já está aqui comigo há um bom tempo, me acompanhando nessa jornada de se conhecer mais, de mergulhar no universo feminino e materno. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo, você que está chegando por aqui agora. Se ainda não segue o Instagram, vai lá, é @genteconversa, e no Facebook, Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho conteúdos complementares daqui do podcast e também outras coisas mais. Se você tem gostado do conteúdo aqui, se sente que tem te ajudado de alguma forma, te convido para conhecer a campanha no Catarse. É uma forma que encontrei de você poder ajudar financeiramente com esse podcast que você gosta. Como? É só entrar no catarse.me/genteconversa, que lá tem um vídeo explicando para onde vai essa sua contribuição. A partir de R$10 por mês, você já pode contribuir. Eu quero agradecer também aqui antes de começar o programa para todas as pessoas que contribuem mensalmente por lá. Meu muito obrigada, ainda mais nesse período difícil aí que a gente está passando, né? Se você gosta do conteúdo por aqui, mas por enquanto não pode ajudar financeiramente, tem como ajudar de outra forma, que é compartilhando o conteúdo nas suas redes sociais, enviando os episódios para quem você conhece, para fazer com que esse podcast chegue em mais famílias. Se você quiser sugerir temas, pode também, é só enviar direct no Instagram ou mensagem no Telegram. No Telegram você coloca lá na busca @genteconversa e envia uma mensagem de voz ou escrita mesmo, que essa sua mensagem vai aparecer aqui no quadro Fala Lá em Casa, no final do episódio. Então, vamos para o assunto de hoje. Esse daqui já é o terceiro e o último episódio da série sobre divórcio. No episódio 58, falamos sobre a separação sob a perspectiva da mulher. Falamos dos maiores desafios, dos medos, sobre o amor que uma hora pode acabar. Falamos sobre expectativas e sobre a romantização de um relacionamento. No episódio 59, conversei com uma advogada sobre todo o processo burocrático de uma separação e como você, mulher, pode se preparar para esse momento. Se quiser saber dos seus direitos, corre lá para ouvir. Agora, então, vou conversar com uma psicóloga infantil para a gente tirar todas essas dúvidas aí, né, sobre as crianças durante esse processo de separação, para tentar amenizar suas dores, tentar acolhê-las da melhor forma possível. Afinal de contas, nossos filhos sempre são uma preocupação nesse momento, né? E na segunda parte desse episódio, eu converso com a Lari Godoy, que é terapeuta familiar sistêmica, e vai explicar para a gente como funciona a constelação familiar de casal, como podemos constelar a nossa relação e que ligação temos com os nossos pais, ou o que podemos também influenciar em nossos filhos. E também vou conversar nesse mesmo episódio com a Paula Schmidt, que ela explica sobre a técnica EMDR, que é uma técnica aí terapêutica também para trabalhar com os traumas. E a gente focou nas crianças durante esse processo também de separação. Mas antes vou conversar aqui então com a psicóloga infantil Carolina Dantas. Carolina, seja muito bem-vinda aqui ao Em Casa a Gente Conversa e, por favor, se apresente aqui. Quem é você? Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Foi uma surpresa e uma honra para mim e falar desse assunto que é tão importante e pertinente. Fui ouvindo aí você falar dos outros episódios, já estou doida para ir lá escutar. Eu sou terapeuta sistêmica também, eu atendo famílias há mais de 15 anos. E dentro desse processo, inicialmente eu comecei atendendo a criança, né? Apenas em terapia infantil, mas há mais de 15 anos eu envolvo sempre a família, porque o meu olhar agora é mais sistêmico, então o atendimento familiar é o que eu mais priorizo. Também sou palestrante, né? Tenho um grupo de mães aqui em Belo Horizonte, chama Cá Entre Mães, e a gente conversa sobre todas essas questões de todo o universo feminino,
da mulher, né? Questões feministas, questões do sagrado feminino. Então, eu vou dançando aí por essas áreas, e falar sobre separação é algo realmente muito importante, e é um prazer estar aqui conversando sobre isso com você. Bem-vinda. Carolina, antes de começar a entrar mais aí a fundo, né, nesse tema, eu queria começar primeiro sobre exatamente esse primeiro passo, né? Como comunicar os nossos filhos de que a gente vai se separar, como que essa conversa pode ser feita, de que forma, que cuidados a gente pode tomar para que as crianças não se sintam excluídas ou culpadas, para que talvez, né, a dor delas seja um pouco menor do que a gente já sempre fica com medo, né? De, vou conversar como isso vai acontecer. Então, você que é uma psicóloga, quais as dicas que você dá? Diferente do processo de um início de um relacionamento, onde os afetos são tão positivos, né, e as pessoas estão tão ainda num período de encantamento e de respeito, o final de um relacionamento nem sempre as questões vão ser fáceis, né? Muitas vezes tem algumas questões de raiva, frustrações, decepções. A maioria dos relacionamentos, eles não terminam de uma forma saudável. Então, o primeiro passo é que o casal, antes de comunicar isso às crianças, antes de jogar ou muitas vezes de vomitar isso para as crianças, que eles tenham consciência desse processo e que eles saibam realmente que essa vai ser uma decisão, né? E essa é uma decisão que envolve os filhos, porém que eles precisam, como casal, decidir e conversar sobre isso antes de conversarem com os filhos. Eles precisam falar a mesma língua com as crianças ou com os adolescentes. E quando o casal não dá conta, né, de elaborar bem esse término ou de falar disso de uma forma mais respeitosa, que eles procurem uma ajuda, né? Às vezes as pessoas pensam numa terapia de casal apenas como terapia de reconciliação. E não, a gente está aqui também para acolher e para orientar no momento de separação. Então, se algum casal tem dúvida de como falar com as crianças, eu acho muito importante passar por um processo de orientação, porque cada caso vai ser um caso. Então, não tem como eu dizer aqui ao certo o que você deve ou não fazer, porque eu não conheço o que motivou a separação, não conheço os motivos, os afetos que estão envolvidos, se tem raiva, se tem mágoa, se tem traição, né? O que aconteceu. Então, é preciso avaliar cada caso de uma forma específica para passar essa orientação. A base de tudo é sempre a verdade, com respeito e adequada a cada idade, e que essas crianças elas não precisam saber de tudo, né? Inicialmente elas não precisam saber de tudo. Muitas vezes os casais jogam um contra o outro, falam, né, da mãe, falam do pai, mas elas precisam saber aquilo que a idade delas permite. Porque, no fundo, elas sempre sabem. Né? No fundo, as crianças sempre sabem e fantasiam coisas em cima disso. Então, o mais importante é, primeiro, entender o olhar dessa criança, questionar o que ela já sabe, quais são as fantasias dela, para depois comunicar isso de uma forma bem respeitosa, sem acusações e julgamentos em relação à outra parte, preservando o papel parental. E sempre vai ter alguns danos aí emocionais na criança, mesmo que a separação seja amigável, mesmo que os pais façam uma terapia de casal, consiga terminar de uma forma amigável, aquela criança, ela sempre sofre com uma separação, Carolina? Quais os maiores danos, assim, que podem ter nas crianças? A separação nunca é fácil. Já acompanhei processos onde a separação foi muito leve, muito tranquila, decisão dos dois, os dois felizes com a decisão, e mesmo assim, o processo de separação é sempre doloroso, né? Sempre doído. Principalmente quando os filhos não acompanharam os momentos de conflito dos pais, né? Tem filhos que vêm para a sessão e falam assim, mas meus pais nunca brigaram, eu achava que eles eram muito felizes. Então, até mesmo esconder conflitos das crianças, muitas vezes não é o mais saudável, porque elas ficam imaginando que era um conto de fadas que, de repente, né, terminou o conto de fadas. Nem sempre vai ser um trauma, mas sempre vai ser doído. Né? Não precisa gerar um grande trauma, mas sempre vai ser doído. E o que eu sempre digo para os pais, não é necessariamente a separação que vai trazer um trauma infantil.
O que vai trazer o trauma infantil é a forma como esse casal escolheu ou deu conta de se separar. Então, quanto mais adulta for essa forma de separação, né? Quanto mais madura for, quanto mais esses pais respeitarem esse lugar dos pais, né? Da parentalidade, e separarem o casal conjugal do parental, mais fácil vai ser. Mas sem dor, né? Sem tristeza, é muito difícil. O que a gente pode fazer, o que os pais podem fazer no momento de separação, é aliviar um pouco isso para a criança, fazendo essa separação, né, esse rompimento de uma maneira mais saudável, sem tantas brigas, sem tantas discussões na frente dessas crianças. E uma coisa, Thais, que eu sempre falo os pais, na cabeça dos filhos, eles nunca se separam. Mesmo quando morrem, os pais estão sempre juntos. E quando a gente pensa no pai, a gente pensa também na mãe, porque está fusionado para a gente. O casal parental, é importante que nenhuma linha, né, nenhum cisco passe por esse casal. Agora, o conjugal não. E é isso que precisa ficar claro para os filhos. O casal conjugal não se entendeu mais. A gente foi até um ponto muito feliz e a partir de agora a gente vai traçar outra vida, né? A gente vai ter outras histórias. Mas o casal parental vai estar sempre junto, unido. Se isso for possível, que ótimo. Na maioria das vezes não é. E é isso que gera os principais traumas nos filhos, e não tem como também evitar, porque somos humanos, né? E as separações, elas são difíceis. Não dá também para se culpar e levar isso com um chicote, né? Porque eu vou traumatizar meu filho. As separações, elas são sempre difíceis. Então, o que eu sempre indico para uma separação ser mais saudável possível, é importante passar por um processo terapêutico, psicoterapêutico. Tem alguma idade que seja mais tranquilo ou que seja mais difícil essa separação ou não? Alguns pais, né, alguns adultos, eles fantasiam essas histórias, né, de que, não vou separar agora porque está muito pequeno, ou vou separar depois da adolescência eu separo, porque a adolescência é um período muito crítico, vou esperar formar. Então, os adultos, eles colocam certas regras cronológicas para, a partir daquele ponto, a gente separa. No fundo, é importante que os adultos tenham consciência de que os filhos, eles não podem servir como cola desse casal. Nenhum filho merece viver de cola de casal. É muito pesado esse lugar para qualquer criança, independente da idade. Então, se está difícil, se o conflito está intolerável, né, se algumas coisas não estão mais sendo suportadas ali nesse relacionamento, independente da idade da criança, é importante que esse casal decida os rumos dessa relação. Seja para um recasamento, que é possível, seja para um rompimento de forma saudável. Muitos filhos chegam na terapia, e quando eu atendo as famílias, isso fica muito claro, os pais trazem uma dificuldade tremenda, sempre colocando como se os filhos fossem sofrer muito, né, e os filhos fossem coitados, né, como é que eles vão sobreviver, os coleguinhas, as pessoas, como é que eles vão contar isso para os amiguinhos. E aí chega o filho para a sessão e eles falam assim, não sei por que eles não fizeram isso antes, não sei por que meu pai não separou antes, lá em casa era uma briga que agora não tem mais. Então, por isso que colocar isso às claras e ouvir também o lado das crianças é muito importante, que às vezes o monstro está só na fantasia desses pais, né? E que o que gera realmente um trauma é um casamento falido, sustentado por uma fantasia de que os filhos estão ali para servir de cola. E quando se separam, é importante aí que os dois lados, as duas casas, né, daquelas crianças, tenham as mesmas regras, sejam da mesma forma aí de criação, porque a gente imagina que esse seja o cenário ideal, mas eu acho que na realidade acaba sendo muito diferente, né? As formas até, a mamãe não gosta de dar doces, né? O pai não liga de dar doces, a mãe gosta que durma mais cedo, o pai prefere brincar até mais tarde para aproveitar a criança, enfim. Isso acaba dando uma confusão na cabeça das crianças ou não? Elas conseguem realmente saber com meu pai é assim, com a minha mãe é assim? O que você acha que é melhor?
Eu acho que na casa, eu acredito que mesmo o casal morando junto, isso não acontece, né? Falar a mesma língua é sempre o ideal, sempre. No mundo ideal, né? No mundo das ideias, no reino das ideias, seria muito importante os pais falarem a mesma língua. Mas nem morando juntos e casados, muitas vezes isso acontece. Então, é outra fantasia dos pais, né? De que vai separar, vai ser de uma casa de um jeito e no outro do outro, sendo que morando já era assim, né? O pai dava escondido, ou a mãe fazia escondido. Então, muitas vezes, vai ser só uma reprodução disso de uma forma mais escancarada. Não é isso que vai prejudicar necessariamente a criança. A criança ela vai entender que em casa, na casa da mãe é dessa forma, tem certas regras, e na casa dos pais também tem certas regras. É assim em todo lugar, né? Aqui em casa eu tenho regras, na escola eu tenho outras. Na minha casa, na casa dos meus pais, tinham certas regras que na casa dos meus avós não tinham. E a criança ela vai se adequando a esses lugares. O que mais prejudica são os casais que se separam e continuam casados na briga. Então, essa luta de dizer, seu pai fez isso, seu pai te deixou fazer isso, e a mãe liga para o pai liga para a mãe, reclamando o que fez, isso que causa maior confusão na cabeça dos filhos. É quando o casal parental não consegue respeitar, né, o espaço do outro, o limite do outro, o rompimento não é feito de uma forma saudável e eles continuam casados numa briga eterna. Tem até um livrinho que fala muito sobre isso, fala sobre 2 mundos, o casal se separa e cada um vai para um mundo, então tem o reino da Beth e o reino do marido, que agora esqueci o nome. E cada casa é história diferente, né? Cada lugar é história diferente. O menino fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, até que o que realmente, o fim da história é esse. Eles se aceitam, eles aceitam que cada um vai pensar diferente e naquilo que for possível, eles vão ter que conversar e falar a mesma língua. E como que a gente pode, assim, evitar com que as crianças se sintam culpadas, né, por essa relação, por mais que a gente converse, fale que não é culpa delas, né, que os pais continuam sendo os pais. Tem algo que a gente possa, assim, talvez até conversar, deixar mais claro para a criança, para que ela consiga entender que ela não é a culpada daquela separação? Porque isso é uma outra coisa que a gente ouve bastante, né? Comentarem de criança se sentir a culpada. Mas aqui algumas coisas que eu já coloquei, você já até desconstruiu, falou, não, isso é um mito, é coisa de cabeça, que tá mais na nossa cabeça do que realmente na cabeça da criança. Isso daí também ou não? Realmente as crianças se sentem culpadas por um fim de relacionamento? As crianças, elas têm uma tendência a ser, elas são egóicas, né? Elas têm principalmente as crianças mais novas, tudo gira em torno delas, e isso faz parte da maturação, do desenvolvimento, inclusive fisiológico, da capacidade de perceber e acessar o ambiente, né? Então, nesse movimento dessa criança, ela vai sim ter uma sensação de que muita coisa acontece sempre em torno dela, as coisas vão girar em torno dessa criança. E essa fantasia ela é muito comum. A fantasia ela vem, inclusive, em desenhos, verbalizadas pela criança, né? Será que eu acho que meu pai e minha mãe estão separando porque um dia eu fiz isso, isso e isso, né? Ou porque eu já cheguei a atender uma criança que ela falava assim, eu acho que o meu pai e minha mãe estão separando porque eu estou indo muito mal na escola. E aí eles brigam muito por causa disso. Então, tem muita questão aí que vai... a fantasia da criança ela vai ser alimentada por certos comportamentos dos adultos. Essa fantasia, ela existe, né? Os filhos, eles se sentem responsáveis pelo relacionamento dos pais na medida em que eles acham que muita coisa ali dentro de casa gira em torno deles. Tem um egocentrismo aí da infância. Porém, algumas atitudes dos pais alimentam essa fantasia. E um desses comportamentos, que para mim é o mais sério, é quando o pai ou a mãe, um fica falando mal do outro na frente da criança. E por que a criança pega como se a culpa fosse dela, mesmo a mãe falando do pai, mesmo o pai falando da mãe, e não necessariamente da criança? Porque essa criança, ela é 50% o pai e ela é 50% a mãe.
Então, quando a mãe fala do pai, ela está falando de 50% dele mesmo, né? Desse filho. E quando o pai fala mal da mãe para o filho, ele está falando de 50% dessa criança. Então, no fundo, ficam duas pessoas, muitas vezes falando um mal da outra, ou numa crítica, num olhar, e essa criança está sentindo ali dentro, sou eu, é de mim também que eles estão falando, porque eu sou 50% um e 50% o outro. E aí, essa sensação de culpa vem nessas pequenas ações, nessas pequenas atitudes que muitas vezes os pais nem percebem que estão fazendo. E as crianças, elas têm uma tendência a colocar, muitas vezes, a responsabilidade nelas, Thaís, porque isso é humano. A gente, muitas vezes, fantasia de que a responsabilidade está nas nossas mãos, justamente porque assim a gente tem o poder do controle. Então, se é por minha causa, então eu vou fazer uma coisa aqui para unir esses dois. Então, a gente vê muito criança, principalmente por volta de 8, 9 anos, fazendo várias coisas para casar os pais, para unir pais, né? E mesmo depois de uma tentativa de separação, os pais estão tentando separar, romper, esses filhos ainda ficam nesse lugar de aproximar os pais. E aí eles inventam muitas coisas e muitas vezes somatizam, inclusive, no corpo, adoecem, né? Tem um livro que eu até estou aqui com ele, A Doença como Caminho. Muitas crianças, elas adoecem para elas conectarem esses pais de volta. Elas vão mal na escola, elas desenvolvem algum sintoma, algum problema, porque assim elas imaginam que os pais vão estar juntos, né? E se elas melhorarem, se elas sararem, ou se elas passarem de ano, se elas não derem mais trabalho, esses pais não vão ter mais nem nada para fazer juntos, e aí corre o risco deles se separarem. Então, é muito importante a gente prestar atenção nos pequenos detalhes. A criação de filhos, ela é muito difícil. É a tarefa mais difícil que eu considero. E é importante que nós assumamos essa responsabilidade e essa dificuldade como uma responsabilidade mesmo, e não levando para o lugar da culpa. Você tem filhos, Carolina, não? Eu tenho um filho de vai fazer 4 anos. 4 anos. Idade boa. E tenho três anjinhos no céu. Mais uma dúvida que eu queria saber com você. Esse processo aí de separação, mesmo quando parece que está sendo tranquilo para a criança, é sempre indicado uma terapia? Você acha que pode ajudar nesse processo? Com certeza, né? Ajuda. Mas muitas vezes, até quando a gente nem está percebendo que está sendo difícil para a criança, você indicaria uma terapia? Porque é isso, né? Às vezes a gente, não preciso fazer terapia, tá tudo bem, mas quando a gente vai lá fazer, a gente vê que sempre tem questões para serem trabalhadas, né? Nesse processo também? No mundo ideal nosso, de classe média, né, a gente tendo essas condições de buscar, eu acho sim, é muito recomendado. Então, a gente está falando aqui de um lugar de muito privilégio, né? De um lugar onde as mães podem e conseguem colocar filhos em terapia. Isso é um privilégio da minoria, né? Então, no mundo ideal, sim, porque a criança muitas vezes está muito tranquilo, mas ela vai começar a roer uma unha, ela vai começar a ter um tique, ela vai, muitas vezes ela vai canalizar toda essa raiva, essa mágoa nos colegas, nos brinquedos, e se ela coloca isso para fora, muitas vezes está tudo bem, ela conseguiu elaborar, sem a terapia. Outras vezes elas vão fazer isso, mas mesmo assim elas vão precisar serem ouvidas. E quando que isso acontece? Principalmente quando os pais não estão sabendo lidar com a situação da melhor maneira possível. Então, entre um e outro, que eu sempre digo para os pais, né? Não adianta colocar o menino na terapia infantil se vocês não estão passando por esse processo. Porque muito do que é o comportamento da criança, muito do comportamento dessa criança que chega no consultório, são respingos dessa relação dos pais. Então, se vai ter que escolher quem vai para a terapia e quem não vai, primeiro passo vai você. Vai você pai, vai você mãe, vai tratar disso para que vocês filtrem um pouco e para que chegue nessa criança respingos menos tóxicos.
desse fim dessa relação. Agora, se essa criança, né, se você sentir que essa criança precisa ser ouvida ou quer ser ouvida, se você quer passar por uma avaliação para saber se realmente está tudo bem, vale a pena. Nem sempre a criança vai precisar de terapia, nem sempre ela vai precisar de terapia. Às vezes a criança ela vai elaborar isso, ou então muitas vezes os respingos disso vão vir na adolescência, né? Ou na idade adulta. E aí essa criança talvez, quando chegar nessa fase, ela vai ter mais material para trazer o que disso ficou para ela. Mas o fundamental é que se tiver algo ali tóxico, né? Se tiver raiva, se tiver mágoa, se tiver rancor, que os pais passem pela terapia. A terapia, ela não sobe, né? Filhos terapeutizados, a terapia, ela não alcança os pais, ela não alcança os avós, ela não alcança quem veio antes. Agora, um pai e mãe terapeutizado, pai e mãe que passam por processo de autoconhecimento, a terapia desce, a terapia vai até os filhos. Né? Então, aquela frase lá, né? Uma mulher que se cura todas as gerações futuras, ela não é pura fantasia, não. Ela realmente é isso mesmo que acontece. Os pais que se tratam, eles estão dando um grande presente para os seus filhos, que alivia muito a caminhada desses filhos aí. Quando, se lá no futuro eles precisarem de um processo terapêutico, vai ser um processo mais leve. E a gente comenta aqui, né, dessa preocupação com os filhos numa separação, mas muitas vezes a separação talvez traga, como você comentou, mais paz até para aquela criança, né, que os pais às vezes ficam, não vamos separar por conta do filho. Às vezes ouvir a criança lá e você descobre que tá pior junto, né, para ela. E quantos pais acabam segurando aquela relação por conta da criança. E muitas vezes a separação talvez seja até melhor, seja respira aí, né, para uma criança que já estava se sentindo presa há algum tempo, né? Você já acompanhou casos, assim, de que a preocupação dos pais estava à toa, né, entre aspas, aí, por conta disso, porque depois separou, realmente a criança melhorou, talvez começou a ir até melhor na escola, ou casos desse jeito? Já atendi muitos casos onde a criança verbaliza essa melhora e muitas vezes, Thaís, o que acontece é quando essas crianças crescem e elas se tornam adultos, e isso dos filhos era só uma desculpa dos pais, os próprios filhos muitas vezes chegam e falam assim, aqui, por que vocês não se separam? Tá difícil, né? Principalmente quando envolve muita violência explícita, né? Violência física, agressões verbais, ou traições, né? E isso fica muito escancarado e reflete para os filhos. Então, muitas vezes os filhos crescem e eles mesmos parentificam, né? Tem uma parentalização aí, e eles vão ocupar o lugar dos adultos e vão convidar os pais para uma reunião e vão dizer assim, que tá na hora de vocês dois se separar, ninguém aguenta mais vocês dois. Acontece muito isso, e acontece também dos filhos ficarem muito magoados, muito chateados, né? Muito enraivecidos com essa decisão dos pais. E aí é importante também que os pais entendam que não são os filhos quem tem que decidir se eles vão ficar juntos ou não. Os filhos, eles não têm e nem merecem ter esse poder porque não é saudável. Essa decisão não cabe aos filhos. Muitos filhos ficam com muita raiva e muita mágoa porque, no fundo, eles estão inseguros. Eles não sabem o que vai acontecer. Né? Se os meus pais se separarem, o que vai acontecer comigo? Né? Para onde eu vou? Como é que vai ser? É um momento de muita ansiedade para a criança. Então, muitas vezes, a forma dessas crianças falarem sobre essa ansiedade, desses medos, é falar, não se separa, fica junto. Eu não quero que vocês dois, eu não quero que o meu pai saia de casa, eu não quero que a minha mãe saia de casa. Muitas vezes nem é porque eles acham que o relacionamento é bacana ou porque o casamento está feliz. É por medo do que vai vir. Por isso, os pais precisam muito conversar e aliviar essa ansiedade dessas crianças, deixá-las mais seguras de que eles vão dar um fim positivo para esse rompimento, né? E mesmo dizendo, filho, agora a mamãe não sabe te responder isso, agora eu e o papai, a gente ainda não sabe como vai acontecer, mas você pode confiar que nós vamos fazer da melhor maneira possível. Eu e o papai, a gente vai conversar e a gente vai fazer da melhor maneira para você. Confia que vai dar tudo certo.
Se a mãe estiver tranquila e se o pai estiver confiante nesse processo, o filho também vai ficar. Agora, se a mãe também está lá descabelada, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? O que vai acontecer? Né? Nós não vamos sobreviver. E se o pai também está assim, né? Não sei o que vai ser da minha vida, não sei o que vai ser da minha vida, não quero nunca mais ver essa pessoa. Isso vai criando uma ansiedade gigante nas crianças. Então, tem os dois lados. Tem crianças que chegam dizendo que bom, né? Que bom, foi tarde. Mas tem muitas crianças que chegam dizendo, eu não sei o que vai acontecer da minha história. E por isso eles dizem, eu quero que os meus pais continuem juntos para sempre. E é importante, você falou lá no começo, lá atrás, sobre talvez essa separação a criança não estivesse esperando, né? Do nada, nossa, meus pais nunca brigam. E é importante, então, às vezes, realmente, tudo bem a gente brigar de vez em quando na frente dos nossos filhos e mostrar que não somos perfeitos, que a nossa relação não é perfeita, porque a gente, às vezes, tenta blindá-los disso mesmo, né? Não vamos discutir aqui na frente, não vamos ficar falando aqui, não vamos o tempo inteiro, e aí a gente vai conversar depois lá atrás, eles acham que tá sempre tudo maravilhoso. É bom de vez em quando, claro que não sempre, mas talvez, né, tá tudo bem, né? Eles ouvirem uma briga ou outra e ver que os pais também não são perfeitos e que as relações têm também desavenças de vez em quando. Uma vez, você estava fazendo a pergunta, uma vez eu escrevi um texto sobre isso, e o título do texto tinha uma foto até minha, do meu marido e o meu filho, e a gente estava num papo super sério, e ele era bebê, e alguém tirou essa foto, até coloquei essa foto lá, e ele está no meio de nós dois num papo muito sério, assim, e eu coloquei assim, casais podem resolver conflitos na frente dos filhos? E a resposta é nem sempre, né? Talvez, às vezes. Por quê? Existem várias formas de resolver um conflito. Algumas delas são respeitosas, outras não. Então, se for para brigar na frente de filho, é melhor que não faça. Espera o filho dormir, vai conversar sobre isso no quarto. Se tiver que ter briga, se tiver que ter discussão, isso nunca é saudável ser feito na frente dos filhos. Agora, resolver conflitos, né, de forma sem violência, né, de forma respeitosa, discordar um do outro, né, abrir uma planilha de computador e falar assim, olha, isso aqui não tá, o gasto aqui não bateu, o que aconteceu que nesse mês nosso cartão estourou, né, a gente vai ter que diminuir essas despesas, aí a outra falar, não vai ter que diminuir não, eu acho que a gente tem que diminuir aqui, não é aqui que a gente tem que diminuir. Essas resoluções de conflito de forma saudável e respeitosa são muito positivas, porque você vai estar passando para os seus filhos uma mensagem muito importante, várias mensagens importantes. Primeiro, que o casamento não é um conto de fadas. E muitas vezes, esses casamentos que aparecem como sendo um conto de fadas, eles vão gerar adultos que não conseguem se relacionar com ninguém, porque qualquer sinal de conflito, qualquer cheiro de conflito, a pessoa vai dizer tchau, não quero mais, desisto. Acontece muito divórcio no primeiro ano de casamento justamente por isso. As pessoas não sabem que os casamentos são difíceis, né? Que tem conflito, todo casamento tem, e criam a ideia de um amor romântico. Então, a primeira mensagem que a gente vai estar passando é, filho, nem sempre o casamento vai ser um conto de fadas, nem sempre vai ser um mar de rosas. A gente tem coisas para discutir, a gente tem coisas para conversar, e muitas vezes a gente vai discordar um do outro. Outra mensagem é, dá para resolver conflito de forma respeitosa, de forma pacífica. Dá para eu resolver um grande problema sem gritar, sem bater porta, sem agredir, sem julgar, sem condenar. Então, eu vou estar passando para o meu filho uma mensagem de como resolver conflitos sem violência. E uma outra coisa uma mensagem é que esse filho ele vai entender que ele não está ali excluído de muitas questões que envolvem ele, inclusive, né? Agora, se for para discutir coisas sobre sexo, se for para discutir coisas que vão realmente mudar o rumo dessa relação, se vai mudar de casa ou não, se vai mudar de cidade ou não, se a criança vai mudar de escola ou não, essas coisas que muitas vezes vão gerar muita ansiedade para a criança,
é importante que os pais escolham um lugar privado, né, para decidir isso primeiro e comunicar a criança depois. Tem assuntos que não são para discutir na frente das crianças. Quais são eles? Principalmente os que envolvem sexo. Isso aí é da vida privada do casal, ninguém vai resolver conflito sobre sexualidade na frente dos filhos. E outra coisa é quando envolve uma decisão muito séria e que se a criança escutar, ela pode criar fantasias ou pode desenvolver crises de ansiedade em cima dessa possibilidade do que vai vir. E tem aquele meio termo que são as discussões mesmo de dia a dia com aquela relação já desgastada, que nem chega a uma resolução, como você falou, uma solução do problema, mas também não chega a falar de sexo ou de término. Essas discussões de dia a dia aí podem fazer mal à criança ou você vê como algo também que ok, ela entende como discussão dos pais e que ninguém é perfeito? Não, o casal ele sempre vai ter conflito. O que você tem que pesar, o que nós temos que pesar é o seguinte: os filhos estão nos vendo muito mais unidos e felizes ou brigando e infelizes, né? Enquanto for exceção, tudo bem, né? Enquanto for exceção, tudo bem. E mesmo assim, ter consciência do modelo que eu estou passando de relacionamento para os meus filhos. Amor é isso, amor é estar o tempo todo um pegando o pé do outro. Amor é o quê? Né? Amor tem conflito, mas também tem momentos de... O que mais pega, muitas vezes, Thaís, que eu vejo, é que os filhos, eles acompanham muitas picuinhas dos pais. Eles veem os pais brigando o dia inteiro. Não veem os pais fazendo as pazes. Não vê os pais se abraçando. Não vê os pais falando coisas românticas um para o outro. E muitas vezes esses pais, só se resolvem transando também. Então, aí que a criança não vê mesmo, né? Então, é importante a gente pensar nessas diferenciações aí. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos agora para o quadro Fala Lá em Casa, para a gente ver umas mensagens que os ouvintes enviaram. Fala Lá em Casa! A primeira mensagem é da Soraya. Eu vou colocar aqui para você ouvir, aí você vai comentando. Oiê, tudo bem? Aqui quem fala é a Soraya. Eu passei por uma separação há 2 anos e meio. A minha filha tem 4 anos hoje e ela tinha 2 anos e pouquinho, né? Como qualquer separação, não foi muito fácil, mas a minha, como diz todas as minhas amigas, foi muito amigável, foi muito respeitosa, então não teve nenhum trauma, nenhuma briga grande. Foi mais um momento de, não sei, não quero mais continuar, não gosto mais. E aí eu preferi seguir minha vida sozinha. Achei melhor encarar tudo isso de forma muito verdadeira, assim. Então, fui desbravar o mundo. Mas ele sempre ajudando não, né? Ele sempre participando, a gente dividindo o tempo de olhar ela. Mas claro que a maior dificuldade é o tempo que a mãe fica, porque acaba ficando muito mais tempo com a mãe, as responsabilidades maiores acabam ficando também com a mãe. Mas no meu caso, realmente, eu optei em buscar, acima de tudo, a minha verdade, a minha felicidade, o meu bem-estar. Não me arrependo de maneira alguma. Inclusive, hoje eu namoro, estou super bem, super feliz. Então, é isso. Eu acho que tem muitos formatos. A minha filha super bem resolvida, não pergunta, nunca perguntou. Uma vez ou outra, quando a gente tá junto, assim, eu, o pai dela e ela fala: ai, mamãe, isso é uma família. Então, assim, eu percebo que, lógico, existe algo por trás que fica, né? Que fica meio
obscuro, vamos pensar assim. Mas assim, acho que se tratar com amor, com respeito e com verdade nessa separação, as coisas ficam muito claras, sabe, para a criança. A criança acaba não sofrendo, não tendo grandes problemas. É isso. Espero que eu tenha contribuído de alguma maneira, tá bom? Um beijo. E ela trouxe uma questão aí de novos relacionamentos que a gente até não falou aqui, né? Como que funciona quando um dos lados começa a namorar e afeta a criança de alguma forma, faz uma confusão? Ou, o que você sugere sobre esse tema aí, quando um dos lados começa a ter uma nova relação? O primeiro ponto que me chamou a atenção no relato dela, ela falando assim, minha família está muito bem resolvida, né? De vez em quando ela fala da família, mas ela está muito bem resolvida. Ela está muito bem resolvida porque ela estava muito bem resolvida, né? Ela começa todo o compartilhar dela, e ela dizendo, eu estava certa, eu estava segura, eu já tinha tomado minha decisão, eu não me arrependo, era o melhor para mim. Ela é uma pessoa muito decidida, é uma pessoa que está com um nível de autoconhecimento muito bacana, né? E aí, isso foi passado para a filha, e a filha não tinha muito o que questionar, estava bem resolvido para a mãe, está bem resolvido para mim também. A questão da família, quando tem principalmente os recasamentos, né, tem um rearranjo familiar, isso está cada vez mais comum. Não é algo que, igual há um tempo atrás, né, era muito, muito mais... na época dos nossos avós, por exemplo, era muito incomum famílias que estavam rearranjadas dessa forma por causa de uma separação. Era comum em caso de morte, né? Alguém falecia ou casava de novo, chegavam outros filhos de outros casamentos, isso era muito comum. Agora, por causa de um divórcio com os pais vivos, isso é muito mais na época dos nossos pais para cá, dessa geração para cá, principalmente depois que a mulher também entrou nesse lugar aí de direito, né? De direito a pedir divórcio, principalmente, porque antes a gente não tinha esse direito. Então, isso é muito novo. O que interfere muito nesses rearranjos familiares é se tem mágoa guardada, né? Os parceiros, eles se separam, mas eles continuam casados numa mágoa, casados na briga, e aí muitas vezes vão transferir essa briga para o parceiro que o outro escolheu. Mas se tiver tudo bem, né? Se for uma separação saudável, se for uma separação num nível consciente aí de muita saúde, a primeira coisa é entender que o outro, o parceiro do meu ex-marido, a parceira ou o parceiro do meu ex-marido, a minha preocupação tem que ser se ele gosta da minha filha, se ele gosta do meu filho, né? Se ele tá ali e vai ser um suporte quando eu não tiver. Porque é com essa pessoa que o pai escolheu, a mãe escolheu ficar. Então, não cabe a mim decidir o futuro do meu ex, mas cabe fazer uma aliança, inclusive, com essas pessoas, né, com esses futuros relacionamentos, porque se tem uma guarda compartilhada, ou se o pai é presente, ou se a mãe é presente, os filhos vão se relacionar com essa pessoa. Então, é muito mais saudável ter ali uma aliada para ajudar a criar essa criança do que uma desavença, inimiga, né? Um inimigo ou um inimigo. Uhum. E quando você fala assim, me vem na cabeça justamente essa confusão de sentimentos, talvez, né, dentro da pessoa. Por um lado, com raiva, né, ou com ciúmes daquela nova relação, mas que por ter um filho envolvido, você ao mesmo tempo torce para aquela pessoa ser ótima e ser legal e, né, seu filho gostar. Então, quando tem um filho aí na relação, né, num fim de um relacionamento, deve dar essa briga aí dentro de você, né? Ai, mas não gosto, não quero, mas no fundo, não, ela tem que ser legal, tem que gostar, porque você fica torcendo para ser uma boa pessoa, né? Na nossa sociedade, principalmente monogâmica, né? Nessa cultura que a gente vive, e isso é muito cultural também, é muito comum que os casais se separem e que eles rompam, né? Que eles realmente briguem e que tudo que era bom um do outro se apague.
Então, quanto mais a pessoa ela está no nível de maturidade emocional, quanto mais essa pessoa se ama, né? Quanto mais eu me amo, quanto mais eu gosto de mim, quanto mais o meu relacionamento, o meu fim do relacionamento foi bem resolvido, quanto mais eu estou bem resolvida com isso, a chance de eu não odiar, de eu não ter raiva, de eu não guardar mágoa desse ex, vai ser muito grande. A chance de eu não guardar mágoas vai ser grande. E isso vai facilitar o meu relacionamento de mãe e pai, porque não existe ex-filho. Você que está se separando, né? Os casais que se separam, eles precisam ter consciência de que eles vão ter um laço eterno. Pelo menos, assim, até essa criança, esse filho tomar mundo, né? Até ele se tornar independente, muitas questões vão ser resolvidas entre eles. E muitos pais, muitas vezes, não conseguem, colocam, inclusive, tutores ou advogados para resolver essas questões, né? E que, muitas vezes, é o mais saudável a se fazer mesmo. Agora, entendendo que esse relacionamento vai durar aí pelo menos uns 18, 24 anos, que é quando termina a adolescência, e que esse filho ele só vai deixar de necessitar dos pais quando ele tiver a independência dele, buscar essa conciliação, essa mediação é o primeiro, é um passo fundamental para esse casal, que vai ter que passar muito tempo ainda juntos com esse filho, principalmente quando a separação é feita e o filho ainda é filho pequeno, né? 2, 3 anos. Vocês têm muitos anos ainda pela frente. Então, a gente tem que entender, nós vamos passar esses próximos anos brigando ou se ajeitando? A gente vai passar esses próximos anos disputando ou a gente vai passar esses próximos anos conversando, mediando, né? Trocando os nossos papéis de uma forma respeitosa. E eu abri uma caixa lá também de perguntas no meu Instagram, quando eu falei que ia gravar com você sobre isso, e aí vieram algumas perguntas enviadas por lá também. Uma das mensagens é: meus pais são separados e foi bem traumático. Tenho medo de repetir a história, fazer minha filha sofrer. Primeiro passo é essa pessoa fazer as pazes com os pais. Elas precisam, para a gente não repetir a história dos nossos pais, o primeiro ponto é a gente fazer as pazes com a história dos nossos pais, entendendo que a toda crítica, né, e todo ponto de julgamento que a gente tem em cima dessa história precisa ser elaborado. Você não precisa concordar com a forma como foi a separação dos seus pais, mas é importante que essa pessoa limpe toda a crítica e todo o julgamento em cima do que esses pais conseguiram fazer para se separar. A partir daí fica mais tranquilo ou mais fácil essa pessoa não repetir a história desses pais. Então, pode ser que a história se repita, sim, principalmente quando ela não é elaborada. Agora, se eu não quero repetir histórias antigas, eu preciso elaborar essas histórias. Eu preciso rever meu relacionamento desses pais, né? Eu preciso curar primeiro as feridas que estão ali nessa criança, né, ou nesse adolescente interior que ficaram vivas a partir dessa separação. E aí, quando eu me reconcilio com esses pais e com a história de como foi essa separação, eu posso, inclusive, separar, mas fazer diferente, fazer de uma outra maneira. Eu vou ler os seguintes aqui. Eu vou ler de uma vez, que é mais ou menos aí o mesmo pensamento, todos falando desse maior medo. Um é: meu medo era pensar na possibilidade de não conviver com meu filho. Hoje, assunto resolvido e assinado. A outra mensagem: como ficará minha filha no meio de tudo isso? A outra mandou: o meu maior medo é trauma para os filhos, que pode gerar nos filhos. E a última mensagem é: o maior medo é fazer meus filhos sofrerem. Ah, não, tem mais uma. Medo de não ter o pai tão presente na vida dos meus filhos. Muitas mulheres têm esse medo, né? Principalmente falando questão de gênero, que a gente está falando de separação e a maioria dos casos os filhos vão ficar com as mães mesmo, né? Então os pais, as mães têm muito medo. E aí é importante a pessoa pensar o seguinte: deixa eu pensar então dessa minha escolha, dessa escolha amorosa que eu fiz. Se eu tenho medo que esse homem deixe de ser pai a partir de uma separação, que homem é esse que eu escolhi para conviver, né? E para ser o pai dos meus filhos? Será que eu não fantasiei esse homem? Será que eu não criei uma história na minha cabeça? Porque se eu tô com medo dele deixar de ser pai só porque eu não quero mais o relacionamento, é porque talvez eu fantasiei, né, um pai para o meu filho que esse pai não existe.
Porque quando o pai é pai mesmo, quando ele ama o filho, não é uma separação que vai afastá-lo dessa criança. Quando o pai assume essa paternidade e assume de forma consciente, quando ele ama o filho, ele vai, inclusive, brigar para ver esse filho e não abandonar. Sim, mas o ruim é quando você descobre isso depois de já estar casada, já ter filho, e aí você quer separar, e aí vem esse medo, né? Justamente de descobrir, então, que o cara vai ser essa pessoa em que você não esperava que ela fosse, E aí, né? E o medo do filho sofrer. É isso que eu estou dizendo. Talvez ela esteja casada com uma fantasia, né? E se isso vai acontecer ou não, a gente muitas vezes não sabe. Ninguém casa sabendo o que conhecendo a pessoa. Ninguém casa conhecendo de fato o outro, né? Então, o que eu estou querendo dizer é assim, se isso acontecer, se depois da separação esse homem sumir, nunca mais querer ver o filho, é doído, né? Que pena para essa criança, que pena para esse homem que não vai conviver com essa criança. Só que, infelizmente, o filho vai ter que lidar com essa situação. É o pai que ele tem. Não dá para a mãe estar o tempo todo casada com um homem só para manter um relacionamento de pai e filho. Esse filho, ele sabe o pai que ele tem. E se esse pai sair e abandonar, essa é a história dessa criança. Ela vai ter que lidar com essa dor e essa frustração. Não dá para poupar os filhos de tudo. Não dá para poupar os filhos de tudo. Até porque se você fica nesse relacionamento só para que esse pai continue sendo o pai dessa criança, você está ensinando essa criança a fazer isso, inclusive nos relacionamentos que ela tiver futuramente. Ela pode entrar num relacionamento que não tem amor, né, ou um relacionamento abusivo, mas suportar essa relação só para repetir essa história. Né? Minha mãe suportou, meu pai suportou um casamento por minha causa, então eu tenho que suportar também, é assim que é a lei. Às vezes, só para completar, às vezes as pessoas querem respostas fáceis, né? Ou fáceis de ouvir, ou dicas que vão se tornar assim, mágicas para situações e que vão confortar o coração. Mas nem sempre, gente, essas respostas vão vir dessa maneira. Às vezes, a grande questão é que, num momento de separação, todo mundo vai ter que lidar com um pedaço da dor. E cada um vai ter que aprender com essa dor, inclusive a criança, né? Da dor, inclusive, de abrir mão dos pais imaginários que essa criança teve. A criança vai ter que abrir mão de pais imaginários. Assim como a mulher vai abrir mão de um marido imaginário, como o marido vai abrir mão de uma mulher imaginária, né? Então, muitas vezes as respostas que a gente tem para dar não são as respostas que as pessoas querem ouvir, mas são respostas que chamam a gente a entender que muitas vezes não tem como correr da dor, não tem como correr do sofrimento, que é importante passar por isso, como todo luto. É aquela metáfora da máscara de oxigênio. Você vai colocar o oxigênio em você primeiro, para depois colocar na criança. E os pais na terapia muitas vezes fazem o inverso. Eles trazem a criança, mas fogem da terapia. E aí, no consultório, a criança consegue elaborar muito bem a situação. Aí ela volta para casa e tá os pais em conflito. Pelo telefone, gritando com o outro, né? Ou vendo aquela entra e sai de advogado. Então, muitas vezes, os pais eles precisam se responsabilizar por esse lugar de tratamento também, né? Eu preciso ir para que isso fique mais fácil para os meus filhos. Obrigada, Carolina, por responder as perguntas dos ouvintes, as minhas. As pessoas que queiram conhecer mais seu trabalho te encontram onde? O Instagram que eu uso é o @carolinadantas_psicologia. Se jogar Atravessando Psicologia, você vai achar tanto no Facebook quanto no Instagram. E lá tem um monte de coisas, né, que eu compartilho. Não é um Instagram que vai ser o tempo todo voltado para terapia, mas é um lugar que tem muitas histórias terapêuticas e convites a vários tipos de reflexão. Lá tem meu telefone, lá tem meu endereço, e qualquer dúvida, se alguém quiser mandar alguma pergunta, né, esclarecer algum ponto, é só entrar lá e me mandar pelo direct. Legal. E você tem dica de algum livro, filme, série, algo que você queira indicar aqui no quadro Dica da Semana? Nossa, eu sou péssima para isso. Olha só, esse livro que eu vou passar para vocês é Betty Guzzo, uma coisa assim. É muito legal.
Tem vários filmes sistêmicos que trabalham com a separação. Eu tô de olho no seu livro ali que eu tô vendo atrás de você, Mulheres que Correm com os Lobos. Tô com ele aqui. Então. Tô com ele na minha sala também. Esse aqui é o meu adolescente, não sei se você chegou a ver. Eu tô lendo ele, eu vi ele ali atrás, tava lendo o título, mas não sei sobre o que é. Esse é meu mesmo, esse é o meu mesmo. Você que escreveu. Esse é um livro para pais e mães de adolescentes ou profissionais que convivem com adolescentes, inclusive pais que estão se separando, que para entender um pouco mais da adolescência também dá. E é um livro que convida os pais a reencontrarem o adolescente que foram um dia. E ele traz vários portais de convites, de reflexão, de atividades que vão fazer esses pais se terapeutizarem antes de entrarem em conflito com esses adolescentes. Então, é um livro que também trabalha essas questões de relacionamento aí com os filhos. Então pronto, tá aí a dica da semana. Então ótimo. Livro Meu Adolescente, @meuadolescente. Legal. Obrigada, Carolina. Grata. Até a próxima. Obrigada a você, Thaís. Um abração. Você sabia que podemos constelar a nossa relação com um parceiro ou parceira e que essa relação é influenciada por várias ligações e acontecimentos dos nossos pais, avós e muitas outras gerações? Quando nos casamos com alguém, casamos sim com a família dessa pessoa também. É o que afirma a constelação familiar. Se esse assunto te interessa, vai lá ouvir também o episódio 30, que ele tá todinho sobre constelação familiar e Theta Healing. São duas técnicas terapêuticas muito interessantes. Para explicar um pouco aqui sobre isso, sobre a constelação de casal e de que forma o divórcio pode influenciar no sistema, eu convidei a Lara Godoy, que é terapeuta familiar sistêmica. Oi, Lari, seja bem-vinda e se apresente aqui, por favor. Quem é você? Oi, Thaís, obrigada. Eu sou a Lara Godoy, sou terapeuta familiar, energética e consteladora familiar. E vamos falar aqui, então, de constelação familiar, né? Relacionada à separação, já que esse é o tema aí dos últimos podcasts, inclusive. Se a pessoa quiser constelar a relação dela, né? O casamento dela ou a relação com a pessoa que ela tá, tem como constelar a relação e não a história de cada um, ou tudo tá ligado? Como que funciona? Explica aqui um pouco pra gente. Sim, tem sim. Existe um campo dentro das constelações que a gente fala que são os relacionamentos de casais, né? E eu costumo, inclusive, dizer que são as constelações mais profundas que a gente passa a ter, porque a gente está mexendo com 2 sistemas de família. Cada membro, né, dessa relação, desse casal, seja homem, mulher, 2 homens, 2 mulheres, enfim, cada um deles, eles vieram de um sistema de origem, onde cada um tem o seu pai e tem sua mãe, e que carregam várias crenças, várias situações, experiências, emoções. Então, a gente tem ali esse relacionamento com a sua família de origem. E quando 2 pessoas se unem, elas estão unindo sistemas, né? A gente sempre fala que não é só o homem e a mulher estão se casando, né? Ou aquelas 2 pessoas estão se casando. Não, são os sistemas inteiros que estão se casando. Então, quando a gente olha para uma relação de casal, numa constelação, a gente está olhando para 2 sistemas. Então, a gente está olhando o que tem em comum nesses 2 sistemas, tanto de coisas positivas, quanto de desafios e emaranhados que precisam ser resolvidos, como um sistema, às vezes, traz o equilíbrio para o outro. Então, por isso que a gente sempre fala, né, que os relacionamentos nada é por acaso, né? Eles todos têm eles se complementam de alguma forma, seja para a cura, ou seja para a expansão, ou seja para o crescimento e evolução, né? Eles todos estão linkados com o outro, né? Então dá sim para a gente fazer uma constelação de casal com um olhar assim bem sistêmico do todo, né? E de que forma que pode ajudar, né? Quais benefícios aí pode trazer para aquelas famílias? Falando na separação, a pessoa também pode constelar essa separação? E o que essa constelação pode ajudar? Pode, a pessoa pode constelar assim a separação e o relacionamento, né, do motivo que está causando essa separação. Muitas vezes, Thaís, as pessoas elas vêm buscar a constelação na dor, né? Fala assim, nossa, eu estou com um conflito no meu casamento, eu estou em conflito neste relacionamento. O que tem disso sistemicamente que está me incomodando, que eu não consigo lidar, não consigo entender? E quando a gente coloca
abre esse campo, abre essa constelação, a pessoa que está olhando para isso, ela começa a enxergar também o papel do outro, não só as dores que o outro carrega, mas a gente elimina o julgamento em relação ao outro. E aí a solução deste casamento, seja para seguir com uma separação, ou seja para reatar esse relacionamento, fica mais leve, porque sai de toda aquela esfera da culpa, de apontar o erro do outro, de mostrar para o outro, de colocar as minhas vontades sobre, né, colocando elas como soberanas a do outro, que é onde vai gerando muitos conflitos. Então, quando o casal ele entra nessa esfera de separação, a gente pode olhar para aquilo que tem de incômodo nesta relação. Normalmente, os casais, eles estão trazendo ou repetindo padrões da sua família de origem. A gente pode olhar o marido que traiu a mulher e o que isso tem que ser repetido. Tem um sintoma que isso está acontecendo nesse homem. E esse homem, quando a gente olha para o sistema dele, pode ser que a gente entenda a falta de afeto da mãe, a falta de afeto do pai, a visão que ele tem da mãe ou do pai, a busca por um afeto que às vezes ele acha que ele precisa buscar fora, porque talvez o pai também buscou fora, e isso tudo se torna muito, muito sutil, né, e inconsciente. Então, num relacionamento de casal, quando a gente olha para uma situação que está gerando desavença no relacionamento, a gente busca aonde que esse padrão está sendo repetido, né? Se tem alguma pessoa na família que está excluída, que está precisando desse olhar do amor, que está procurando fora desse casamento, né? Então, a gente começa a olhar para algo que está oculto e que está impedindo esse equilíbrio do casal. E aí, aquele homem ou aquela mulher, independente, dei o exemplo de traição, mas pode ser de qualquer outra situação, eles não estão tão disponíveis assim um para o outro, porque ainda tem questões do passado a serem resolvidas. Então, quando a gente olha isso para a constelação, a gente pode ter um olhar diferente para poder mudar a nossa consciência e agir de uma forma diferente dentro deste relacionamento. E a constelação, ela sempre puxa a nossa ligação com nossos pais, né? Nossos pais, avós, e a ligação, a relação que a gente tem é muito forte, né? Sempre a origem da nossa vida está ali, né? Nós só estamos aqui, nesta vida, enfrentando os nossos desafios, porque o nosso pai e a nossa mãe, em algum momento, se uniram e falaram sim para que nós pudéssemos nascer. Se eles não tivessem falado sim para terem se conhecido, sim para terem se relacionado, sim para se casou ou não casou, enfim, mas para ter tido uma relação sexual, e sim para que a gestação acontecesse, você não estaria aqui. Então, a origem vem do nosso pai e da nossa mãe, que a vida veio de todos os ancestrais, os nossos avós, os nossos bisavós, né? A gente tem na nossa fita de DNA uma energia de cada um deles. Se a gente for parar para pensar, é um cálculo matemático. Eu sou uma pessoa, eu sou o 100%. Eu tenho 50% do meu pai, 50% da minha mãe. Meu pai e minha mãe têm 50% dos pais deles. Então, eu tenho 25% de cada avó. Cada avó tem os seus pais. Então, eu tenho os meus bisavós. Então, eu tenho 12,5% de cada bisavó. E assim vai. E você vai percebendo que você vai carregar energia, comportamentos, a genética, inúmeras informações de toda essa sua ancestralidade, né? Então, a gente até fala que até 7 gerações a gente ainda tem uma carga muito forte dos nossos ancestrais. Que a gente pode estar identificado com algum ancestral nosso. Não necessariamente é pai, né? Pode ser bisavô, pode ser tataravô, pode ser um tio-avô, enfim. Então, quando a gente vai olhar para um relacionamento de casal, tudo vai voltar para pai e mãe, né? Porque a nossa primeira imagem da vida é a primeira demonstração de amor, de afeto, né? É onde eu tenho o meu primeiro sim para eu poder ter nascido. Então, quando eu vou para um relacionamento de casal, muitas vezes esse outro parceiro, ele teve o sim dele de uma forma, eu tive o meu sim de outra forma. E que isso construiu os dois, com coisas boas e coisas ruins. Quando eu conheci esse parceiro, eu estou trazendo para essa relação coisas boas e coisas ruins do meu sistema de origem. E ele trazendo coisas boas e coisas ruins do sistema de origem dele. Muitas coisas a gente deixa no nosso sistema de origem e leva aquilo que nós julgamos individualmente de que é bom para o relacionamento.
mas nem sempre é bom para o sistema da outra pessoa, né? Mas é aquilo que eu quero curar em mim, aquilo que me traz de falta e aquilo que eu tenho de potência também do meu sistema de origem, eu vou levar para um relacionamento atual. E ali eu quero construir algo novo, uma nova consciência, com a base que eu aprendi da minha origem. E aí, quando junta esses dois parceiros para que eles possam começar uma nova família, eles estão dando origem a um novo sistema, a uma nova família. E aí essa origem vem com padrões deles, com carga da origem deles também, né? Mas aí constrói uma questão diferente, de fazer diferente da família de origem que você recebeu. Então não tem como a gente querer dizer que um relacionamento de casal, eu só tenho que olhar para essa relação, né? Porque eu estou carregando. Um exemplo que eu costumo falar para os meus clientes, se você tem 30 anos de idade e você conheceu uma pessoa agora, e agora vocês vão começar a ter um relacionamento, 30 anos da sua vida você viveu sem essa pessoa. Você continua tendo experiências, emoções, sentimentos, situações, tragédias, fatalidades, prosperidades, coisas boas, conquistas. Você construiu uma trajetória até se encontrar com este parceiro. E o parceiro também. Ele viveu antes de te conhecer muitas coisas. E quando vocês se encontram, vocês já vêm com uma bagagem. Vocês já vêm com informação. E essas informações, às vezes, se chocam ou, às vezes, se complementam. Ou uma cura a outra, né? Então, é bem nessa visão que a gente olha para o relacionamento de casal. E por isso que, muitas vezes, é um grande desafio, né? Talvez o maior desafio que nós temos e as maiores bênçãos, porque somente através dos relacionamentos que nós conseguimos evoluir e crescer, né? E a constelação, ela mostra algum prejuízo numa separação para aquele casal? Talvez algum rompimento aí de um caminho que estava sendo feito, ou algum prejuízo para os filhos, se aquele casal também tem filhos? O que você quer dizer em relação a prejuízo? Entender um pouquinho mais disso. Se ela mostra algum reflexo mesmo negativo, talvez, para a vida daquela criança. Por exemplo, o casal se separou, e aquela criança que pode ser, talvez, mostrar como um trauma ou como algo assim que possa influenciar, né, quando essa criança crescer, ou até agora mesmo, não sei, se a constelação mostra alguma influência assim dessa separação para a criança e para o casal também. Legal. Então, eu costumo dizer não, né? Toda a literatura de Bert Hellinger, ele mostra pra gente que é o seguinte, que o divórcio ele não tem o poder de fazer uma família acabar. A família não acaba. Por quê? Principalmente quando tem filhos. Isso faz parte da nossa trajetória, faz parte da nossa história. Quando existe filhos envolvidos, esse filho foi feito de 50% dessa mãe, 50% desse pai. O relacionamento de casal acaba, mas o pai e a mãe não. Eles vão continuar para sempre sendo pai e mãe daqueles filhos, estando juntos ou não. E é aí onde nos divórcios acontecem os grandes desafios. Por quê? Porque a separação, ela acontece no âmbito homem-mulher, parceiro-parceira, né? Ou parceiro-parceiro, parceira-parceira, enfim, independente de gênero, né? Então, assim, acontece na relação dessas duas pessoas. Mas ela não tira o direito irrevogável do pai ser pai e da mãe ser mãe. Nos grandes conflitos, que é onde começa a gerar grandes emaranhamentos, é quando um dos dois começa a colocar em dúvida, em questão, em julgamento, a maternidade ou a paternidade, o papel de cada um na vida daquela criança. Então, quando a mulher ou essa mãe olha para este pai de uma forma genuína, do tipo, nosso relacionamento acabou, mas eu continuo tendo amor por você, porque através de você nós tivemos o nosso filho, né? A vida chegou através de nós dois para o nosso filho. Quando você começa a honrar essa pessoa na sua jornada, esse filho, ele está liberado para ter dentro dele o pai e a mãe com a autorização dos dois. Quando o casal começa a colocar a mãe ou o pai contra o filho, um ou outro, né, fica jogando, essa criança ela pode começar a se sentir responsável pela separação, porque ela é feita daquele pai e daquela mãe. Ela fala, mas se eu sou metade pai, metade mãe, e agora está colocando em xeque que meu pai é ruim ou minha mãe é ruim, sabe? Minha mãe faz isso, meu pai faz aquilo, né? Eu sou metade ruim.
E aí essa criança ela começa a se sentir culpada, nossa, eles só estão brigando porque eu vim, porque eu sou feito dos dois, né? Então a gente precisa olhar bem, de uma forma muito madura. Eu costumo dizer assim, que a separação é para quem tem coragem, né? Ela é uma prova de amor muito maior do que o dizer sim para um casamento ou o começo de uma relação. Porque para você se divorciar é um ato de coragem, porque ele é muito dolorido, o processo de uma separação. Ele é um luto, e às vezes é um luto profundo, um luto longo, porque faz parte da sua história, né? Eu posso dizer, eu me divorciei uma vez, e esse divórcio foi super amigável, nós não tivemos filhos nessa relação, mas super amigável, mas hoje eu ainda olho para ele com muita honra, com muita gratidão. Ele fez parte da minha história. E esse fazer parte da minha história me fortalece para eu poder encontrar um outro relacionamento, né? E este outro relacionamento, esta pessoa precisa aceitar que eu já tive alguém antes dele, que é o primeiro marido. Aí depois eu tive um segundo relacionamento, que moramos juntos e tudo mais, e que pode ser considerado também um casamento, embora não assinamos papel, nada, mas dividimos a mesma casa, as mesmas despesas, dividimos as coisas da vida, e que já foi completamente oposto, né? Foi muito conturbado, todo o processo do relacionamento. E cada vez que eu ainda tinha questões a ser resolvidas com o meu primeiro marido, essa pessoa às vezes se incomodava. Então, o não aceitar o primeiro marido é querer pegar o lugar do outro. E isso vai trazer um desgaste muito grande na relação. A mesma coisa vai acontecer com o filho. Quando o filho ou a mãe sofre muito pela falta do pai, pela rejeição do marido, pela rejeição do casamento, pelo abandono, seja lá em qual situação foi, o filho, às vezes, quer suprir essa situação. E ele começa a se colocar no papel de marido. Ele não está no lugar dele nessa relação. E aí ele assume uma responsabilidade que não é dele. E aí quando ele vai para a vida dele, ele não está disponível para ser marido de ninguém. E aí por ele não estar disponível, os relacionamentos dele começam a não dar certo, né? Então assim, é muito importante no processo de divórcio entender e poder olhar para o outro, honrar o outro sem julgamento, sem apontar e falar dos bons momentos que nós tivemos juntos. Nós tivemos o nosso filho. A nossa relação acabou, mas eu amo você porque através do meu filho eu vejo você. Tem uma frase que a gente diz muito, né, nessas questões da constelação, né? Quando o filho começa a sofrer muito com o processo de separação dos pais, né? Meu filho, eu vejo seu pai em você. É uma forma de você honrar o pai que existe dentro deste filho. Minha filha, eu vejo sua mãe em você, né? É uma forma de você honrar aquela mulher dentro daquela filha e integrar isso dentro dessa criança. Então, quando a gente olha para essa criança e isenta ela da dor da relação de casal, da dor da separação, é como se eu estivesse dizendo para eles: eu escolhi o melhor pai para você, meu filho. Eu escolhi a melhor mãe para você, meu filho. Porque é a mãe que aquela criança precisou, é o pai que aquela criança precisou, independente se eles continuam juntos ou não. E honrar isso é uma forma de você também dar a vida e a liberdade para o seu filho seguir a vida. Então, por isso que eu falo, um divórcio, ainda mais quando tem filhos, ele é um ato de coragem e ele requer muita maturidade, muita sabedoria para poder reconhecer que mesmo no sofrimento, aquela pessoa fez parte da sua história, você cresceu através dela, você construiu coisas dela e ela foi uma pessoa muito importante para você. E que isso permaneça e sendo liberados para cada um seguir com o seu destino. Ótimo, muito obrigada, Lari. É lindo isso, né? Mas eu entendo também que é um desafio, né? Mas é muito legal quando você começa a ouvir, ver que tudo tem relação e tá tudo mesmo amarrado, assim, né? A nossa relação com os nossos pais, com os nossos avós, com nossos filhos, com o nosso marido, quando a gente decide, né, se casar, e aí com a família daquele marido, e como tudo vai se amarrando, e tem uma explicação, né? Quando você começa a entender, a ler sobre, ou faz uma constelação para você realmente ver como que aquilo faz muito sentido, né? E é muito legal quando você percebe e enxerga isso na sua vida, né? E é legal, você fez eu lembrar uma coisa que eu acho muito importante dizer, né? Que é uma relação que acontece muito de desafios, que é a relação com sogra, né?
Então, entra num processo de embate também quando entra nesse relacionamento. E a pessoa fala, eu não casei com a mãe dele, eu não casei com a mãe dela, eu casei com a... Não, você casou com o sistema, você casou com a família inteira. Porque quando a gente reprime a nossa sogra, nós estamos julgando que nós somos melhores que ela e que eu sou uma melhor mãe para o meu marido. E aí eu não assumo meu papel de esposa. E isso, além de aumentar conflito com a sogra, eu tenho um conflito com o marido. Porque você passa a cuidar de um filho. Você começa a se posicionar como mãe ou como pai daquela pessoa, né? Então, a gente buscar essa compreensão de falar assim, nossa, essa é a mãe que ele teve, foi graças a ela que teve ele, para hoje eu poder tê-lo como meu marido, para ele poder estar ao meu lado e nós caminharmos lado a lado nessa relação. E não um acima do outro, não um à frente do outro, mas lado a lado. Um relacionamento de casal, ele é um relacionamento de igualdade, onde a gente está andando juntos, né? E não tem um superior ao outro. E eu falo para as pessoas, né? Como eu passei por 2 separações totalmente distintas, uma super saudável, uma super amorosa, super amigável, isso não me isentou da dor da separação. Isso não me isentou do sofrimento, isso não me isentou da tristeza, mas foi leve. Às vezes a gente pode até falar, nossa, se tivesse sido mais... A gente fala, né? Se eu soubesse que ele tivesse me traído, se eu tivesse raiva, seria mais fácil de eu aceitar. É só um processo diferente, né? Mas eu posso dizer que a separação amigável, ela foi muito dolorida também. Levou mais tempo para eu elaborar, né? Foi com mais leveza, mas foi tão dolorido e com tanta profundidade, com muita construção também. Já a outra separação, que foi na briga, que foi na raiva, que foi na dor, que foi no desespero, que foi nos julgamentos, sabe? Que foi na guerra, trouxe outra esfera de dor, né? Então, são separações distintas, porém as duas têm os seus sofrimentos essenciais, mas ambos eu precisei fazer o trabalho de poder honrar aquela pessoa e dizer, eu dou um lugar para você em meu coração, né? Eu dou, mesmo na dor, mesmo com todas as coisas ruins que eu sofri ou que eu julguei que foi feito para mim, eu olho para ele e falo assim, você foi meu primeiro marido, você foi meu segundo marido, vocês têm um lugar no meu coração, vocês têm um espaço dentro de mim, porque vocês fizeram parte da minha história. Eu não consigo excluir a pessoa. Se eu excluir essa pessoa, eu estou criando uma dor nesse sistema. E que os filhos, eles podem também receber essa dor pela exclusão que foi feita e manifestar. Então, quanto mais íntegra e mais integrada eu esteja com os relacionamentos, mais força eu terei para ir para um próximo relacionamento, né? Então, quando tem alguns clientes que me perguntam, mas como que você fez o seu processo para aceitar tudo isso que a constelação te traz? Eu falei, o primeiro passo é você liberar o seu parceiro. É liberar, ou esse ex-companheiro, de seguir a vida dele. Não prender, porque ele também tem o direito de tomar a vida dele. Ele também tem o direito de recomeçar. E às vezes a gente tem raiva que o outro está tomando a vida dele porque a gente não está tomando a nossa, né? Aí a gente vai olhar assim para essa relação de pai e mãe. Por que eu não tomo a vida, sendo que a vida veio dos meus pais, né? Então, primeiro passo é eu poder liberar este parceiro, para que este parceiro siga o caminho dele e eu também possa seguir o meu caminho, com o amor e a gratidão dos momentos que nós passamos juntos. E quando tem filhos, eu também libero esses filhos e ensino esse exemplo do amor universal, do amor divino para os filhos através disso. É muito lindo, é o desafio, né? E é vivendo o processo, mas é possível. Eu posso dizer por mim que pelas 2 vezes, a segunda vez, por mais dolorida que foi mais rápido o processo de integração, porque já ter trilhado uma coisa, né? Então é algo que vale a pena com certeza. E Lari, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde que te encontra? No meu Instagram, a Lari Godoy, né? Tá ali. É o canal principal onde você vai me encontrar, ou vocês podem me chamar também até pelo WhatsApp, né? Que é no 19 98324 3212. Legal. E o seu Insta é a Lari Godoy, tudo junto, sem ponto nem nada. E o Godoy é com I? É com I. Com I. Tudo com I. Legal. Me encontra lá vai ver alguma coisa. No canal do Instituto Bebê também vou começar a falar um pouco das constelações, justamente por essa questão das crianças, né? Então tem mais um canal também ali no Instituto Bebê e tem o site do institutobebê.com.br. Legal. Obrigada, Lari. Obrigada pela sua participação aqui.
Eu que agradeço. Obrigadão, Thaís, pelo convite. Muito bom poder falar sobre isso. E você já ouviu falar sobre EMDR? É uma técnica terapêutica que trabalha com a dessensibilização e reprocessamento por meio dos movimentos oculares. É um nome meio diferente, né? Ela é muito procurada para melhorar problemas que possam ter sido causados por conta de algum tipo de trauma. E a separação dos pais pode sim ser um tipo de trauma para a criança. Para explicar melhor aqui cada detalhe dessa técnica, eu convidei a Paula Sampaio Schmidt, que é psicóloga especialista em traumas. Olá, Paula, seja bem-vinda. Por favor, se apresente aqui primeiro, quem é você? Olá, Thaís, grata pelo convite. Então vamos lá, meu nome é Paula Sampaio Schmidt, eu sou psicóloga e terapeuta da terapia EMDR. É uma terapia de dessensibilização e reprocessamento de traumas. Ou seja, como que funciona isso? De que forma que pode ajudar aqui nesse assunto que a gente está falando, né, de separação? Por isso até que eu quis convidar você aqui, porque a separação é um tipo de trauma para a criança, né? E a técnica EMDR trabalha diretamente com traumas? Sim, vamos lá. Então, a gente vai ter um momento para aprofundar, né, de como funciona essa abordagem, mas falando de forma bastante ampla, é uma abordagem que reúne estudos clínicos com muita pesquisa do campo da neurociência. Então, tem todo um repertório para como fazer, mas o que acontece é que a gente consegue ajudar o cérebro a reorganizar experiências traumáticas, que estão armazenadas dentro da gente de um modo que seguem ocasionando sofrimento emocional, mental e físico. No contexto da separação, o que a gente percebe é o seguinte: o que se torna traumático, muitas vezes, não é a separação em si, mas como ela ocorre. Quais foram as experiências que a criança passou até que ela fosse efetivada, né? Até que os pais realmente se separassem. O que ela vivenciou? Brigas em casa? O que ela vivencia após? Como que é a comunicação desses pais entre eles? Que combinados que acontecem ou deixam de acontecer nos cuidados com essas crianças? Então, todo o contexto do que vai sendo experienciado pode sim ser traumático ou não, depende muito. Quando a gente fala aí de uma separação amigável, a gente até imagina que não tenha traumas, né? Mas muitas vezes a criança pode ter uma sensação de abandono que a gente nem tem ideia, né? Pode ter traumas que a gente, às vezes, olhando, né, ou vivendo lá, a gente nem percebe que ela tem. E aí, nesse caso, mesmo que tenha tido uma separação amigável e tal, a gente está percebendo aí uma mudança no comportamento da criança. Essa técnica pode ajudar, pode trabalhar a partir de que idade também a criança? A partir de que idade? Desde os bebês, então a gente consegue trabalhar com todas as idades, claro que com adaptações, mas a essência a gente consegue trabalhar. Mesmo num contexto de separação amigável, a gente precisa se recordar que o tempo de elaboração e de construção da nova realidade para a criança é um tempo diferente do adulto. Até porque quando o adulto define se separar, ele vem trabalhando isso dentro dele, seja o casal junto, seja uma das partes, há muito mais tempo. Então, a criança, ela vai ter o seu processo de assimilação, de estar em contato com a dor, que precisa ser respeitado e visto, né? Visto desde trazer um acolhimento emocional, ajudá-la a conversar a respeito, a brincar, a colocar isso de uma forma expressiva, simbólica, até, se necessário, buscar um tratamento. Então, a terapia MDR, ainda que a criança possa estar dentro de um processo saudável de sofrimento e atualização do novo formato familiar, o processo terapêutico com a terapia MDR favorece muito que a criança consiga aceitar essa nova realidade
e concretizar a separação, concretizar que agora ela tem 2 casas, concretizar todas as mudanças que implicam esse novo contexto familiar. E se fortalecer com isso. Como a gente trabalha muito com integração das sensações físicas, emocionais e todo o campo de experiências físicas, emocionais e mentais, e se fortalecer. Então, a gente contribui, o processo terapêutico do MDR contribui a ajudar o corpo dessa criança a se reorganizar de forma natural. E isso é feito tanto individualmente com as crianças, quanto com os pais, que também aprendem algumas dos exercícios, das ferramentas para usarem em si e com as crianças. E como que é feita essa técnica, assim? É a base de conversa? Você pode descrever um pouco essa técnica aqui pra gente? Tá, então vamos lá. A terapia MDR, ela é mais que uma técnica, né? Ela é todo um arcabouço de uma abordagem que diferentes modos de trabalho. Um psicólogo, ele pode ter uma linha de trabalho base e aí começar e integrar isso com a terapia MDR, mas ela é bem ampla. Então vamos lá. Ela é constituída por 8 fases e ela integra a parte de todo o conhecimento clínico, toda a preparação que a gente chama de recursar o paciente, então desenvolver noções de potencialidades internas que estão para além do mental, então não é uma terapia apenas verbal, ela é uma terapia integrativa, que integra a nossa parte física, sensações corporais, emocionais e integra com a parte mental cognitiva. Claro que há conversa, até porque é necessário organizar conteúdos, mas quando a gente entra da fase 3 em diante, que a gente chama de início do reprocessamento das experiências, aí é um momento que ela não é verbal. Então, ela acontece num outro formato dentro de um contexto, que existe a estimulação bilateral e toda uma maneira de abordar para que a gente ajude o corpo da pessoa a se reorganizar por ele mesmo. Então, é uma abordagem que integra, né, tanto uma intervenção que o terapeuta vai propondo, mas um espaço para que surja aquilo que é de mais genuíno da pessoa nesse sentido de reorganização, que o nosso corpo sempre sabe para onde ele precisa ir. A gente precisa dar continência, espaço e estar ali para que isso ocorra, né? Então, assim, falando de forma bem ampla, né? Como ocorre, mas é essa integração. E em pouco tempo já consegue ver resultados, assim, já na primeira sessão, ou é algo mais demorado? Como que é? É uma abordagem que acelera o processo de reorganização. Então, sim, a gente consegue ter muitos bons resultados em menos tempo. Mas é claro que vai depender da demanda, né? Então, na primeira sessão, primeiríssima, é uma sessão de atualização, o que está acontecendo, né? Mas sim, é possível organizar 4 sessões, 6 sessões e depois reavaliar. Depende de como acontece, de como a família adere e de como a família adere às orientações, porque é um processo de tratamento em que há algumas orientações, inclusive de exercícios, de meditação, de respiração para serem feitos ao longo da semana, que quanto mais aquilo é respondido e realizado, melhor, né? Mas, assim, para além disso, sim, é possível a gente ter bons resultados em menos tempo, porque é uma terapia que permite objetividade e profundidade nas questões que são apresentadas. Legal. E especificamente nesse caso aí de separação, você já ajudou alguma família? Que você poderia Sim. talvez contar aí uma diferença que você viu no que ajudou? Sim. Talvez para as outras pessoas se identificarem aí? Sim, muitos casos. Geralmente, quando chega para o consultório, não são casos simples, né? Difícil ter um caso em que os pais estão se separando de forma amigável, com combinados claros, e o que está sendo trabalhado com a criança é apenas essa assimilação.
Então, geralmente são situações de muito conflito, situações que a criança vivenciou muitas cenas de conflito, de violência, ou não, ou também casos em que os pais se separaram e não se comunicam, e aí colocam a criança, né, sem perceber muito, mas aí a terapia ajuda a perceber e a realinhar, mas coloca a criança no centro, na mediação de comunicação entre esses pais, e isso é muito prejudicial para o universo emocional da criança, porque ela gosta dos dois pais, quer bem aos dois pais, mas se sente muito mal, assim, né? Então, assim, tem situações que são mais complexas, né? Mas o processo terapêutico favorece muito que esses pais, quando não estão se falando, por exemplo, né? Eles, em função do bem-estar da criança ou para ajudar a criança, eles conseguem se expressar um pouco mais, conseguem retomar, né? E se comunicar o que é necessário em relação às decisões da criança, por exemplo. As crianças chegam muito com alguns sintomas, como transtorno do sono, transtorno de ansiedade de separação, então não consegue ficar longe de uma das partes, não consegue interagir em outros ambientes do seu contexto, ou a escola, ou pode ter um rendimento, começa a cair o rendimento escolar também, tá tudo muito atrelado, né? E é importante olhar e buscar realmente uma intervenção, porque vai economizar tempo de sofrimento, né? A família consegue se reorganizar melhor e poder realmente viver bem, independente do que aconteceu, né? Poder retomar um estado de saúde e de maior aprendizado para acolher esse sofrimento geral e o sofrimento que os pais também estão passando, né? E tudo bem, os pais sofrem, há uma decisão importante, e ter noção do impacto que o sofrimento deles traz e os pais também buscarem ajuda para eles lidarem com eles mesmos é de grande auxílio para as crianças também, né? E essa ajuda pode ser terapêutica, pode ser de diversas formas, né? Mas, enfim, que se tenha consciência de que é necessário aprender a lidar melhor com as próprias emoções. Legal. Eu acho que a gente pode ficar por aqui, que a gente já até marcou um dia para poder conversar mais sobre EMDR, né, Paula? Até quem se interessou aqui pelo assunto, fica ligado aí que nos próximos episódios aí vai ter um episódio somente sobre EMDR, que a gente vai aprofundar mais, saber como ele funciona, para que outros assuntos, né, ele pode também ajudar. A gente vai aprofundar bem mais nesse tema, mas aqui foi mais para dar uma introdução, para a pessoa até ver que existe uma técnica aí que pode ajudar, mais uma, né, forma de terapia que pode ajudar aí para sua criança nesse momento de separação, até para os pais, né, que às vezes também no momento aí de uma ruptura aí de um relacionamento possa, né, sofrer traumas e tal, então ela também ajuda pro pai ou pra mãe. Então é legal para a pessoa já ser apresentada, né, ao EMDR. Então, agradeço aqui você, Paula. A gente se encontra, então, mais pra frente no episódio aí para falar todinho sobre o EMDR. Maravilha, Obrigada. Thaís. Eu que agradeço, gratidão. E é isso aí, nos vemos em breve. E as pessoas que queiram conhecer mais seu trabalho, onde te encontram na internet? Olha, na internet tem meu Instagram, que é Paula Sampaio Schmidt. O Schmidt é SCHMI2Ts. E tem meu site também, mas aí tá tudo no Instagram, acho que tem mais informação até do que no site. E tem, se a pessoa quiser saber mais informações sobre o EMDR, além da minha página, tem o site da Associação Brasileira de EMDR, que é emdr.org.br. Eu recomendo e já dá para ter bastante coisa, tá bom? Show. Obrigada, viu, Paula? Super grata. Beijos. E antes de terminar aqui o programa, eu queria agradecer também aos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, que também são empresas que dão descontos aí para quem se interessar. São empresas que eu gosto muito. É só entrar lá na internet, conhecer um pouquinho o trabalho deles, que eles são parceiros aqui do podcast, e quem contribui mensalmente lá no catarse.me/agenteconversa, que eu comentei aqui no começo do programa, tem desconto com essas empresas daqui.
E as empresas são o Ateliê Serenando, que é de marcenaria e decoração, Trama Livre, de panos de prato representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também tem terapias corporais, como reiki, massagens orientais, tem vários tipos, vai lá conhecer o trabalho dela. Tem também a Instinto Fotografia e Filme, que registra ensaios, eventos, partos humanizados. A Good Acessórios, que vende colares de amamentação e mordedores. Eles fazem entrega para todo o Brasil, viu? Tem também a Nino e Bela, que é de moda infantil. A Raquel Ribeiro e o Eliel Paiva, que atendem Theta Healing. Se você não conhece esse tipo aí de terapia, tem um podcast inteirinho só sobre Theta Healing, constelação familiar. Tem também a Helena Coloma, que é maquiadora maravilhosa. Ela vende também um curso de automaquiagem. Então, mesmo que você não seja de Campinas ou região para maquiar com ela, tem esse curso maravilhoso de automaquiagem dela. Vai lá dar uma olhada também. E tem a Muriqui Moda Infantil, que vende também, entrega para todo o Brasil, e a Nelly Valderramas, que faz depilação, sobrancelha e massagem. Ela atende aqui em Campinas. Então, quem for aqui da região, dá para também fazer com ela. Muito obrigada aqui a todos os parceiros, então, do Em Casa a Gente Conversa, e quero agradecer a você também, que está aqui comigo mais uma vez. A gente se vê na quarta-feira que vem com assunto novo aqui. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.